Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Nosso maior problema. Inicialmente vou falar algumas coisas que são até óbvias, mas depois vamos aprofundar o assunto. Frequentemente, a sua própria vontade prejudica a você mesmo, prejudica o seu próximo, ou dele se omite para ajudar e ignora a vontade de Deus. Atenção, neste caso é irrelevante se você crê ou não que Deus existe. O fato é que frequentemente você pensa ou age à revelia da vontade de Deus. Considerando que o seu próprio eu é o centro da sua vontade, existe um componente no ser de cada um interessado em alimentar as paixões e desejos egocêntricos, frequentemente sabotando a si mesmo, ou para se aproveitar da atenção, do corpo, do trabalho ou dos bens de outras pessoas, ou para manipular, submeter, dominar, explorar, roubar e até mesmo matar outras pessoas, seja por interesses encobertos, pela mentira, poder de decisões, ou poder econômico, ou por meio da força opressora. Dito tudo isto, nosso maior problema é o potencial maligno para prejudicar a si mesmo ou outras pessoas, a revelia da vontade de Deus, independentemente de acreditar que Deus existe ou que Deus não existe. Este potencial maligno da nossa natureza é um fato. Não passou a existir porque foram elaborados conceitos religiosos. Todavia, há uma palavra muito simples que o resume. A palavra é pecado. A Igreja cristã possui apenas duas referências, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que formam a Bíblia Sagrada. O que este livro tem a nos dizer? 1. Qual a causa do pecado? Conforme Gênesis 4, 7, o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Jesus disse em Mateus 15, 19 a 20, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. No contexto bíblico, coração é uma figura de linguagem que representa a vontade humana, onde as escolhas são processadas. Por exemplo, no Salmo 90, verso 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, está escrito: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a Bíblia afirma que a causa do pecado está sediada na vontade humana, comprometida pelo mal. Por sua vez, ao se manifestar a vontade maldosa, é gerado o pecado. 2. Como o pecado pode se manifestar? Em 1 João 3, 4 temos: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, de forma simples, pecado é descumprir o amar a Deus acima de tudo ou o amar ao próximo como a si mesmo. Além disso, em Tiago 4, 17 está escrito: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Ou seja, pecado também é se omitir de fazer o bem. Em Mateus 5, 27 a 28, temos: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aqui, Jesus adverte que a intenção maldosa é pecado consumado na mente do agente. A diferença é que no ato consumado há consequências para quem sofreu a ação. Em Mateus 6, 1 está escrito: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda, em 1 Coríntios 13, 3, temos: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina que até mesmo uma ação positiva pode ser comprometida se não houver boa consciência de propósito, fé ou amor. 3. Quem tem pecado e quem não tem? O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, conforme Romanos 5,12. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, temos: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Em 1 Pedro 2, 22, ele, Cristo, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, à exceção de Jesus Cristo na condição humana, o pecado é universal para a humanidade. Assim, tanto um cidadão exemplar quanto um marginal, uma prostituta ou um pastor, alguém homossexual ou adúltero, somos todos indistintamente pecadores. E até mais, se você entende que não tem pecado, Jesus Cristo não veio para você, pois ele disse em Mateus 9,13: Eu não vim chamar justos, mas pecadores. 4. Qual a consequência do pecado? Desde o início, na história do Gênesis, Deus deixou algo para o ser humano poder exercer sua liberdade de escolha, mas advertiu que usar a própria vontade contra a vontade de Deus implicaria no envolvimento com o mal e com a morte. Interessante que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não fez efeito por ser tocado, mas por ser ingerido. O ser humano, que conhecia o bem, permitiu que o mal entrasse no seu interior e fizesse parte da sua estrutura. Ao escolher o que era contra a vontade de Deus, condenou a si mesmo à morte. Em Gênesis 2, versos 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Tiago 1, verso 15, está escrito: O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus disse ainda sobre a morte em Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Conclusão. A Bíblia Sagrada indica que a nossa vontade está comprometida por um potencial maligno, que gera o pecado
ao se manifestar em atos, omissões e em más intenções na mente. Além disso, até os atos que poderiam ser considerados boas ações podem ser comprometidos, se faltar boa consciência de propósito, fé ou amor. Na real, é apresentado um padrão impossível para evitar completamente o pecado. Se você acha que não tem do que se arrepender, porque segue qualquer que seja a religião ou porque é um bom cidadão, a Bíblia adverte que repense os seus conceitos, pois, à exceção de Jesus Cristo, todos os homens e mulheres que viveram e viverão nesta terra são pecadores e, como consequência, deverão encarar a morte. O cenário apresentado é desolador. Após tanto falarmos, voltamos ao óbvio. Nem é preciso ser religioso para constatar que cada ser humano tem um potencial maligno e que vai morrer. Mas e daí? A experiência humana é só isso? Se quiser uma reflexão interessante, assista Na Busca de um Caminho, neste canal, onde apresentaremos algumas opções de caminhos para lidar com este problema. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus nos permitir.